Olá, queridos irmãos, queridos amigos da Escola Bíblica Discipuladora da PIB de Nilópolis e a todos que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de Cristo. É muito bom poder estar de volta para nós estudarmos mais uma lição da Palavra de Deus, ok, meus irmãos? Hoje nós estudaremos a lição de número 4 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, lição de número 4, cujo tema é Ouvindo as pessoas certas. Ouvindo as pessoas certas é o tema da nossa aula de hoje. É um tema muito interessante. E o texto base da nossa lição encontra-se no livro de Esdras, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Eu gostaria de estar fazendo uma oração para iniciar a nossa aula. Então, oremos. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, nesta manhã, estarmos estudando livros de Esdras, Senhor Deus, estar meditando, Senhor Deus, na Tua Palavra, Pai. Abençoa todos aqueles que estão acompanhando a aula, todos aqueles que serão abençoados com esse estudo, meu Deus. Nos capacite a cada dia, Senhor Deus, nos instrua com sabedoria na leitura da Tua Palavra, Pai. Nos abençoe nesta manhã. Esta é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esta lição, meus queridos, ela foi escrita pelo pastor Pedro Elísio. Pastor Pedro Elísio, ele é pastor da primeira igreja batista em Paraty, no Rio de Janeiro. E essa lição, nós vamos refletir um pouco sobre aquilo que precisa ser mudado para desenvolvermos uma vida cristã saudável no ano de 2021, ok? Nós precisamos aplicar a palavra à nossa vida. Nós precisamos aplicar aquilo que vivemos, aquilo que lemos na nossa vida cotidiana, ok? Como nós estudaremos o livro de Esdras no capítulo 5, eu falarei um pouquinho mais para vocês sobre o livro de Esdras, ok? A história de Esdras, meus irmãos, meus amigos que nos acompanham, ela começa mostrando como Deus cumpriu a sua promessa, levando o seu povo de volta para a terra prometida, depois dos 70 anos de exílio, ok? Nós comentamos isso na nossa primeira aula. Na nossa primeira aula nós falamos sobre o exílio, sobre os 70 anos, ok? É importante destacar, meus irmãos, aqui que o segundo êxodo de Israel da Babilônia é muito menos impressionante que a saída do Egito, não é mesmo? Porque somente um remanescente do povo judeu escolheu deixar a Babilônia. No livro de Esdras, meus irmãos, relata a história de 2 retornos da Babilônia, ok? O primeiro grupo, liderado por Zorobabel, ele retornou com o objetivo de reconstruir o templo. É importante destacar isso. Já o segundo grupo, meus irmãos, sob a liderança de Esdras, ele retornou com o objetivo de reconstruir o templo e também restaurar a condição espiritual do povo. Vocês estão entendendo? É importante destacar que entre esses 2 acontecimentos há um espaço de aproximadamente 60 anos, durante o qual Esther se torna a rainha da Pérsia, ok? O livro de Esdras, ele quer nos contar a maravilhosa história de redenção e libertação do povo judeu, mostrando-nos hoje que nós, eu e você, nós podemos contar com a sua palavra. Hoje nós podemos contar com a palavra de Deus em todas as circunstâncias, não importa quais sejam essas circunstâncias. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais na história, só para que os irmãos tenham uma compreensão maior, uma compreensão ampla do estudo, tá bom, meus queridos? Deus, meus irmãos, 150 anos antes, ele havia falado por intermédio do profeta Isaías, anunciando a chegada de um homem que libertaria os judeus do cativeiro babilônico, ok? Esse homem era Ciro, rei da Pérsia, que logo após derrotar os babilônicos, o que ele fez? Ele decretou aos judeus, que estavam autorizados a voltar para a sua terra de origem. Ele liberou o povo para voltar para a sua terra de origem. Observe, meus irmãos e amigos que nos acompanham. Mais de 2.500 anos atrás, o povo de Deus viu que poderia contar com o Senhor para cumprir suas promessas.
para cumprir suas promessas. E hoje eu e você, nós podemos contar, né, com Deus para fazer o mesmo. Se Ele disse algo, nós podemos contar com isso. Creia, confie. O livro de Esdras, capítulo 5, versos 1 e 2, que é o nosso texto base do estudo de hoje, ele quer nos ensinar que Deus, por meio das palavras de seus fiéis profetas, deu ao seu povo força para continuar o trabalho. Força para continuar o trabalho. A sua palavra, meus irmãos, é uma âncora firme em tempos de tempestade. E que por meio dela, Deus nos relembra que a conclusão de sua obra não depende do nosso conhecimento, não depende da nossa capacidade ou da nossa habilidade, mas depende da sabedoria e do poder da provisão dele, ok? Nós, meus irmãos, a partir de agora nós temos um grande desafio a ser enfrentado, um grande desafio. Aí você me pergunta, professor, como nós faremos, como enfrentaremos, né, essas adversidades? Em primeiro lugar, eu digo para você, o nosso ponto de partida é nos certificarmos daquilo que temos visto, né, e daquilo que temos ouvido, como diz em Atos 4:20, que diz assim: pois nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e das coisas que ouvimos, né? Isso, meus irmãos, é para que nós tenhamos a autoridade espiritual necessária para nos orientarmos no caminho e ainda orientar os outros, orientar as outras pessoas, ok? É necessário e imprescindível ouvir as pessoas certas, observando o que tem acontecido à nossa volta, né? E na sociedade, ou seja, a sociedade ao qual nós estamos inseridos, eu e você. Nós vivemos em meio a tantas influências, a tantas opiniões maléficas, né, que tentam desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Sendo assim, meus irmãos, a nossa atenção se volta para o mundo à nossa volta, né, e concomitantemente para a palavra de Deus, compreendendo o que aconteceu com o real e aplicando-a ao nosso tempo, ok? Em primeiro lugar, meus queridos, nós vamos entender o contexto, vamos compreender o contexto. O povo de Israel, após um grande período no cativeiro, cerca de 70 anos, fruto da sua desobediência à aliança, como está escrito em Deuteronômio 28, tem o quê? Tem a possibilidade de retornar a Jerusalém quando Ciro o Persa, ao vencer os babilônicos, adota uma política de repatriação. O mover de Deus na história é a restauração do seu povo, como diz em Esdras 1, não é? Nesse contexto, meus irmãos, os israelitas, eles se viram diante de muitos desafios. Dentre eles, a reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, ok? É importante destacar que o livro de Esdras, ele trata diretamente dos avanços e dos retrocessos desse desafio, ok? De um lado, os avanços, as motivações e a retomada da reconstrução, né? E do outro lado, a estagnação, né? Começaram a obra, porém em meio ao recomeço, tudo parou novamente. Surge uma pergunta então, o que se interpõe entre o sucesso e o fracasso de um projeto? O que? Eu posso afirmar a você que as pessoas a quem nós estamos ouvindo e a direção para onde estamos olhando tem muito a nos dizer a esse respeito. Por isso que é importante ouvir as pessoas certas, ok? Observe que quando Esdras 3, o clima é de segurança, ânimo, devoção e adoração com a respectiva retomada da construção. Lá em Esdras 4 fala o quê? Fala do desânimo, fala da perseguição e a paralisação da obra. Aí eu pergunto, qual a explicação para isso, meus irmãos? Qual a explicação? O povo havia dado ouvidos a pessoas erradas, né, e suas influências. Percebe-se indivíduos mal intencionados, né, que plantaram desânimo no meio do povo, como diz Esdras 4 e 5.
Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá. Olha o que diz o texto, né? Inquietando-os no edificar, alugaram entre eles conselheiros para frustrarem o seu plano, né? Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia. Nesse contexto, meus irmãos, os profetas Ageu e Zacarias, eles exortam veementemente a retomada da construção que, por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos, observem, ficou paralisada por 16 anos, como diz lá em Esdras 4:24 e 5:17, né? Apesar das circunstâncias desfavoráveis dos problemas e das lutas, era preciso recomeçar novamente. Para tanto, deveria ouvir as pessoas e as orientações corretas. Observe, né? É importante compreender, meus irmãos, que algumas vezes Deus permite que a oposição à sua vontade prevaleça por um determinado tempo. Nós até podemos não entender o porquê, né? Porque esses acontecimentos inesperados podem desanimar-nos. A gente pode não entender. Mas por meio da adversidade, das lutas, nós devemos aprender a dar nossos maiores saltos para o nosso desenvolvimento espiritual, ou seja, para o nosso crescimento, né? Que os problemas que nos acontecem, as lutas, nos ensinam. Segundo ponto, quem são as pessoas certas, né? Quando pensamos sobre a quem nós devemos ouvir, pode ser que de forma imediata, né, nós tenhamos em mente a orientação apresentada por Deus no momento da transfiguração. O que acontece lá? A ele ouvir. Ou seja, Deus nos pede a mim, a você, que ouçamos a Jesus, como está escrito em Mateus 17:5. Mas o fato, meus irmãos, é que em meio às decisões e pressões do dia a dia, nós perdemos o foco. No meio dessa confusão toda, a gente perde o foco e acaba escutando, por vezes, conselhos errados que nos levam ao erro. Por esse motivo, é importante estarmos cercados de pessoas certas. O que aconteceu com os profetas Ageu e Zacarias, meus irmãos? Eles foram homens que trouxeram as orientações adequadas, falando em nome de Deus, né? Em nome de Deus de Israel, Esdras 5:1. Não bastava apenas profetizar coisas sobre Deus, pois os falsos profetas já haviam causado muitos estragos em meio ao povo, afirmando em nome dele coisas que eles não estavam autorizados a falar. Vocês estão entendendo? Assim, o livro de Esdras acrescenta uma sentença final que estava sobre eles. A gente lê isso em Esdras 5:1. Nós, meus queridos, nós precisamos aprender que pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da presença de Deus, né? Observe o que diz Esdras 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Olha a profundidade do texto. Ageu e Zacarias, meus irmãos, eles eram homens que falavam em nome de Deus, eram homens cheios da presença de Deus. É importante que nós compreendamos que não basta apenas ouvir aqueles que afirmam falar coisas sobre Deus, não basta. Os conselhos que trazem vida e transformação para as nossas vidas, meus queridos, precisam vir de pessoas que tenham uma vida de intimidade, uma vida de profundidade com o Senhor. É o Espírito Santo que deve orientar as nossas ações sempre em conformidade com as Escrituras, sempre em conformidade com a palavra. Pessoas certas, meus irmãos e amigos da EBD, elas apresentam palavras de encorajamento e consolo. Observem o que o profeta Zacarias nos ensina. O profeta Zacarias, ele nos aponta uma verdade que devemos estar atentos, sempre ligados. Temos que ter um cuidado, né? Em meio à exortação, apresentar sempre palavras de encorajamento e consolo. Zacarias 1:13. Olha o que diz. Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. Zacarias 1:13. O profeta afirmou aí, meus queridos, que para retornar à obra do templo,
precisava chamar a atenção dos judeus, mas não apenas para o presente, mas também para o futuro, ou seja, com a esperança da vinda do Messias. A palavra de Zacarias, elas são boas, as palavras de Zacarias são consoladoras, tanto para os exilados, né, no tempo do profeta, quanto para os remanescentes do povo escolhido de Deus para o futuro. Não é isso? O terceiro ponto, não tão menos importante do que os outros, todos são importantes, né? Mas nós precisamos ouvir, e isso precisa de disposição, obediência, para ouvir a pessoa certa, para ouvir os conselhos e as orientações corretas. Ok, meus irmãos? São as palavras que nós precisamos ouvir, são palavras de encorajamento. Eu sempre falo que você deve abrir o seu coração para quem abre a Bíblia. Em sala de aula, já tive essa oportunidade de falar isso. Talvez alguns de vocês se lembrem disso, né? Abra a sua vida para quem abre a palavra de Deus, ok? Meus irmãos e meus amigos que estão acompanhando a nossa aula e têm acompanhado todas as aulas, um dos grandes dilemas que nós vivemos não é saber o que é certo, porque as pessoas, na realidade, elas sabem perfeitamente, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta, aí é que está a chave do negócio, entendeu? É uma questão de escolha. Observe o que aconteceu com esses líderes que nós estamos comentando, Zorobabel, né, líder político, e Josué, líder religioso. Eles tomaram decisões, né? Decisões. Olha as decisões que eles tomaram. Eles tomaram a decisão de recomeçar imediatamente o trabalho. Não foi isso, foi uma escolha. Vamos começar. Que poderiam também enfrentar oposição, eles também poderiam passar por lutas. Mas a certeza de que Deus estava com eles, né? Como diz Esdras 5:5, é o que garantiu a vitória, né? É o que garantiu a vitória a eles. O profeta Ageu, ele apresenta aos israelitas a consequência da sua desobediência. O povo estava vivendo, como que o povo estava vivendo? De maneira egoísta, né? Experimentando a miséria social e econômica. O Dr. Russell Shedd, em seu comentário, ele afirma que ao se esquecerem do Senhor e abandonarem os seus postos de trabalho, Deus trouxe punições sérias por causa da negligência deles com o Senhor e sua casa. O Senhor, ele não derramaria suas bênçãos. Olha a afirmação dele. Nós podemos, meus irmãos, cometer até erros, né? Negligência, né? Mas se desejamos recomeçar, nós precisamos aprender essas lições. Se ouvirmos a voz de Deus através de homens que Ele mesmo tem levantado para nos orientar. Então, desobedecer, meus queridos, terá sido consequências desastrosas, não é? Por isso que nós precisamos obedecer. Quarto e último ponto. Ouvir exige compromisso e empenho. Os profetas estavam com o povo e a obra havia recomeçado. E agora deveria ser concluída. Para isso era necessário empenhar-se para cumprir a orientação do Senhor, meus queridos. Nesse momento, o que acontece? Através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação, né? Eu estou com vocês. É importante destacar que um mês após a mensagem de Ageu, meus irmãos, o povo de Jerusalém deixou a preguiça de lado, olha só, deixou o egoísmo de lado e outra vez começou a obra do templo. Observe, né? Pouquíssimas foram as vezes em que uma mensagem profética como essa, meus queridos, criou raízes tão rapidamente em uma comunidade, em uma nação. Contudo, lembre-se, o Espírito Santo nos capacita para realizarmos o que Deus nos ordena. O Espírito nos dá coragem, força, habilidade da qual necessitamos. Não hesite em obedecer Deus em meio aos seus problemas. Ele preparará para realizar qualquer coisa, qualquer obra que Ele te chamar para fazer. Porque o Senhor, Ele assume total responsabilidade por assumir nossas necessidades quando nos obedecemos.
ok? Quando nos dedicamos a cumprir a vontade de Deus, a presença dele faz toda a diferença. É Deus, meus irmãos, quem garante o sucesso do trabalho, ou seja, provendo tudo. Amém? Ele providencia tudo. Estamos caminhando para o final da nossa aula de hoje e é importante destacar que recomeçar exige dedicação. É nesse recomeço estar cercado de pessoas comprometidas com Deus e a sua palavra faz toda a diferença. Nós precisamos pensar para quem abrimos o nosso coração e de que maneira isso nos influencia. De que maneira isso nos influencia. Ok, meus queridos? Eu espero que essa lição tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha na preparação desse estudo. Espero que você acompanhe todas as demais aulas da nossa EBD e entre lá no YouTube e bota o seu joinha e curte lá as nossas aulas para que muitos possam visualizar essa aula também. Ok, meus queridos? E medite na palavra, leia a palavra, tá bom? Que Deus a todos abençoe, nos capacite e dê a força que necessitamos para esse recomeço. Receba então o meu caloroso e fraterno abraço e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Amém.